Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Então é o seguinte, quer dizer então que o Yuri Alberto e o Caleri foram colocados na mesma prateleira pelo Neto? Seguinte, Netão, antes de eu falar do Netão, deixa o like aí pra dar aquela moral no vídeo, posso contar contigo? E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu vou trazer um vídeo de notícias do São Paulo agora, completão. Separei aqui 48 temas. Vou abordar uns 3, 4, vai ter uns 48. Ó, deixa o like, se inscreva no canal, muito importante, mas quero lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol, se você ganha, meu rei. Olha aí, na 1xBet, você entra pelo primeiro comentário fixado e encontra lá o meu link no primeiro comentário fixado. O que é? Você se cadastra pelo meu link para ter um bônus de boas-vindas, que consiste em, no seu primeiro depósito, o valor é dobrado pela 1xBet. Depositou 100, vira 200, depositou 200, vira 400, e assim vai até os R$ 1.560. Olha pra tela aí, ó. Hoje tem a UEFA, essa Liga da Europa da UEFA lá. E tem o Sparta de Praga contra o Liverpool. Tem também o Bayer Leverkusen, que é o time que tá jogando pra caramba, o Leverkusen. Tô achando muito legal contra o Karabakh. E tem também a Roma contra o Brighton. Aqui, eu achei o Sparta de Praga legal, mas eu também gostei do Bayern. O Sparta de Praga paga 4,31 a vitória do Sparta, e a do Liverpool, que é favorito mesmo fora de casa, paga 1,84. Também achei legal. E o empate paga 4,16. Muito top essa odd. Tá tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu XBet, tamo junto. Galera, o Neto, ele tava meio indignado. O Neto, craque Neto. Homem, o craque Neto. Como que pode? Por que que o Caleri é tão elogiado e o Yuri Alberto tão criticado? Era alguma coisa assim, nas palavras dele lá. Tinha um GC, sabe aquela tarjinha que aparece embaixo do programa? Eu não assisti o programa, mas me falaram já e eu vi gente repercutindo aquilo. Do Neto meio inconformado. Por que o Yuri Alberto não recebe essa moral que o Caleri recebe e tal? Ô Neto, o Yuri Alberto, ele é um cara que ele tem aquela movimentação do Pablo Felipe. Sabe o lendário Pablo, que era do Atlético do Paraná, foi pro Real Madrid antes, Atlético do Paraná, depois ele veio pro São Paulo e voltou agora pro Atlético do Paraná. Fizeram um ataque no São Paulo histórico, Pablo e Vitor Bueno. O Pablo, ele tinha um pouco do posicionamento bom. Ele era, talvez, um dos piores atacantes que eu tenha visto na minha vida, se não foi o pior mesmo, em todos os tempos. Mas o Pablo, ele conseguia sempre estar desmarcado na área, bem posicionado. O Yuri Alberto, ele tem isso. E o que o Pablo e o Yuri Alberto têm em comum? Eles perdem muitos gols durante o jogo. Eles se movimentam, se posicionam bem, perdem a bola em condição clara de gol e perdem o gol. Então, assim, não dá pra colocar Pablo e Yuri Alberto na prateleira do Caleri, é impossível. O Caleri é um jogador que, quando veio pro São Paulo em 2016, fez história aqui. Foi embora do São Paulo como um ídolo, porque o tanto que nós pedimos esse cara de volta no São Paulo, depois que ele foi embora pra Espanha, acho que West Ham, lembro dele no West Ham, foi Inglaterra, mas acho que foi pra Espanha também, não me lembro. E aí o Caleri, ele teve uns 3 times, né, antes da China, aí voltou pro São Paulo. Ele é um cara que quando voltou, ele volta já como ídolo, demorou alguns dias pra se preparar, estar no ritmo do São Paulo, e depois foi o jogador mais importante que o São Paulo teve no ano inteiro, em que foi a conquista da Copa do Brasil. É claro, mas tem o Arboleda, tem o Lucas Moura, tem também. Pablo Maia, todos têm seu valor. Mas o Caleri é o artilheiro, né? O Caleri é o cara que faz o gol na hora decisiva. É o cara que chama a marcação. O cara é um monstro. Não dá pra eu colocar ele na prateleira de ninguém. E eu tô falando do Caleri também pra pegar um ganchinho aqui pro André Silva, que veio pro São Paulo agora. E ele perguntado, né? Os caras, você chega o jornalista lá falando assim: ô bacaninha, e aí, tá feliz de vir pra ser banco do Caleri? É mais ou menos aquela lá: ô, como é que você tá lidando com essas críticas? O cara, que crítica? Né, o Porta dos Fundos fez isso. Que crítica? Não, você não tem crítica, então você... Não, tenho crítica, mas qual crítica? O cara veio, como é que você tá sentindo de ser banco do Caleri? Mas como assim? Você é banco? Então você não é banco. O Caleri tem que ser banco seu. Os caras querem esse trabalho aí, querem colocar ele contra a parede. E ele falou uma coisa assim muito bacana, que eu achei muito top, porque ele tem ele não tem a altura do Caleri, não tem o mesmo poder de cabeceio, mas ele é um jogador que tem outras características além de ser só um homem-gol. Ele também é um cara que consegue ter um bom drible, tem uma boa velocidade e ele consegue também sair da área e cair pelos flancos ali, pelas pontas, sabe? Hoje o São Paulo conta com o Eric Ferreirinha, acho que de ponta já tá bem servido. E segundo atacante, pode ter um Galopo, pode ter um Lucas Moura, que pode ser meia.
ou segundo atacante, e tem também, por exemplo, o Wellington Rato, que pode ser meia ou segundo atacante, tem o Luciano, que é, de fato, um segundo atacante. O São Paulo tá muito bem servido. O São Paulo, se ele tivesse hoje com esse elenco aí, no time do Cruzeiro, vou falar de um time gigante que é o Cruzeiro, mas que tá em má fase. O time do Vasco, que é outro gigante que tá em má fase. Ou no time do Goiás, por exemplo, esse elenco do São Paulo, ele seria colocado como o melhor elenco do Brasil. Como é no São Paulo, ficam falando um monte de groselha, precisa de reforço, não é do nível do não sei o quê, tá tudo bem. A gente aceita. Mas que o São Paulo montou uma seleção, montou. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Acho que o André Silva é um cara legal pra você poder tirar o Caleri do time e não ser o reserva do Caleri. Mas sim ele não jogar o Campeonato Brasileiro, né? O Caleri. E sim o André Silva. Ele joga o Campeonato Brasileiro e o Caleri não. E se o André Silva fizer 13, 14 gols no Brasileiro, que é um número igual do Sacha, que é um número igual do Daverson, você já tem um jogador que é muito bom e esses números colocam o São Paulo lá pra cima. Claro, se ele for melhor do que Sacha, Daverson, aí o São Paulo pode até brigar o título brasileiro com o time relativamente B. Por que não é verdade? Acho que dá, acho que fica muito top. O Rames Rodrigues do São Paulo tem feito aí uma força-tarefa pra não machucá-lo. Eu achei essa matéria muito boa. Peraí. Cafezinho de manhã, é muito cedo fazer o vídeo, tem que tomar café. Tá quentinho ainda. Quentinho. Hum. O Rames Rodrigues, ele. Nós aqui em São Paulo, a gente fica desesperado quando o Rames fica no banco de reservas, né? Eu faço pós-jogo, eu faço live de pós-jogo e eu vejo uma galera pedindo fora Carpini só pelo fato dele não colocar o Rames. Eu acho assim, o Carpini, talvez ele nem tenha essa bagagem toda pra barrar o Rames. Quando o Muricy vem a público e fala, o Carpini tem que saber usar o Rames, fica um recado da diretoria do São Paulo, tipo assim, coloque o Rames. Sabe, não tem problema, é pra pôr o Rames pra jogar, monte um esquema pra ele jogar e não precisa dele marcando lateral. O Muricy falou dessa maneira. E aí o Carpini começa a colocar o Rames nos finaizinhos dos jogos, o que vai gerando sim um desconforto pra gente, né? Vai, caramba, meu, o cara entra, destrói o jogo, e esse, nós temos que ver só esse pouquinho, essa fraçãozinha do Rames em campo, isso vai gerando uma raiva. E muito São Paulino fala, não tem problema nenhum jogar 90 minutos, porque na Colômbia joga. E aí não dá pra discutir. Não dá pra você refutar isso. Eu vou falar, tá bom, gente. Vamos ter paciência com o Rames, parece que ele tá fora de ritmo. Ah, Juba, mas o cara na Colômbia joga. O que eu posso responder? Tá certo. Na Colômbia joga. Tem que montar um esquema pro Rames jogar, sim. Agora, que o São Paulo tá falando em preparar o Rames pra não passar pelo que passou com Rafinha e Lucas Moura enquanto desfalques, enquanto contusão. E aí eu acho que é legal o São Paulo ter essa postura. Nós, que somos imediatistas, torcedores maluquinhos aqui pra ver o São Paulo urgente em campo, nós temos que entender que a fase de classificação do Paulista acaba na próxima rodada. Ou seja, o que rolou até aqui, desde que o futebol voltou neste ano, basicamente não valeu de nada. Claro, tem que levar a sério, o Corinthians tá fora da mata-mata, mas o São Paulo já tá classificando, classifica, aí começa o ano. Quartas de final do Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e mês que vem Brasileirão. Então acho que sim, nós fomos até agora um pouco imediatista demais e o Rames com o Carpini estando fechadinho para jogar Copa do Brasil, Libertadores, mata-mata do Paulista, acredito e entendo que o Carpini está correto nesse cronograma. Tô torcendo demais pro Rames se ambientar com o Carpini aí e dar super certo. Por falar em Igor Vinícius, preciso falar aqui do Igor Vinícius ainda e falar também sobre o Marlon, lateral esquerdo, para vocês aí que eu preciso falar. O Igor Vinícius, ele é um cara que tá me preocupando, porque ele está jogando bem de novo, ele já voltou a melhorar o seu futebol, muito tempo de contusão, e ele, nos 2 últimos jogos, já fez partidas ok. Não foi craque, muito bom, não. Nem é craque, né? Convenhamos. É um lateral interessante e importante pro São Paulo. Mas o São Paulo não tem nem reserva pra ele. O Wellington, lateral esquerdo, ele tem um reservinha lá, que é o Patrick Lanza. Você pode colocar ele ali, pode dar super certo, pode dar errado, mas é um lateral. O Igor Vinícius, ele tem, no banco dele hoje, ele tem o Igor Felisberto, sabe? Igor Felisberto. É o Felisberto da base de São Paulo, 16 anos. Não dá pra contar com esse menino ainda, apesar dele ser muito bom de bola. Agora, fica tendo que pôr o Bobadilha pra lateral direita, pode improvisar um Alisson.
é muito improviso e, como eu disse, o futebol agora começa a ficar sério. É agora que o bicho pega. Então o São Paulo, ele se vê numa situação de ter que ganhar do Ituano, ter que empatar, combinação de resultado para classificar no Paulista, mas não pode perder pro Ituano, que pode ficar fora da mata-mata. Então tem que pôr o time completo. Só que se coloca o time completo agora e pode perder o Igor Vinícius, que vem de um ano de contusão e está jogando todos os jogos aí quase que 90 minutos. Então olha a sinuca de bico. O São Paulo não sabe nem colocar o Galopo, né? São Paulo não tem onde pôr o Galopo, porque o Carpini tem muito jogador. São Paulo não consegue colocar ponta, aquele menino lá, o William Gomes. São Paulo não consegue colocar pra jogar o Nicão, não consegue colocar pra jogar o Rames Rodrigues titular, porque tem muito jogador. Mandou 4 volantes, 3 volantes embora, tem um machucado, ainda tem 2 volantes em campo, ainda tem 3 em campo. Quando você pensa na lateral esquerda, não tem nenhum reserva praticamente, na direita não tem ninguém hoje apto e o Caleri não tinha reserva. É um time que foi montado de forma desequilibrada e estão arrumando. Hoje, no meu modo de enxergar, falta um lateral esquerdo titular, que é o Wellington, pra mim, tá devendo futebol e falta voltar esses laterais. Enquanto não voltam, o São Paulo precisa se virar para não perder o Igor Vinícius agora. Esse sim precisa de uma atenção especial e acho que todo São Paulino deve concordar comigo. Não concorda? Se perder ele agora, começa o mata-mata do Paulista sem ele, nós estamos com um jogador improvisado. E isso é uma coisa meio que inadmissível, né? Olha só, o Marlon, ele meio que deu uma resposta pro São Paulo. Quem é o Marlon? Lateral esquerdo do Cruzeiro, que o São Paulo está esperando, contando com a compra de um lateral, que acaba a janela hoje para inscrição. Não comprando agora, tem que comprar no meio do ano. Pode comprar em qualquer momento, mas tem que ser jogador sem clube e tal. Então, jogador que transferência que você compra de um time fica um pouco mais complicado. Agora, o Marlon, ele jogando no Cruzeiro, ele deu meio que uma resposta pro São Paulo falando que não é o momento, que ele ainda está se acertando com o Cruzeiro, a renovação dele está travada, não tá andando a renovação dele, travou sim, mas ele tem ajustes a ser feito no contrato para renovar com o Cruzeiro. A situação dele é igual a do Wellington no São Paulo. O Wellington, o contrato acaba no meio do ano, pode assinar pré-contrato com qualquer um no meio do ano. Acaba no fim do ano o contrato, pode assinar pré-contrato agora em junho, no meio do ano. E o Marlon a mesma coisa. O contrato ele tem com o Cruzeiro até o fim de 2024 e pode assinar pré-contrato com qualquer time no meio do ano. Por enquanto ele não assinou e agora o Cruzeiro, assim como o São Paulo com o Wellington, deve ter ganhado um tempo de respiro aí para poder trabalhar com mais calma essa renovação. Mas ainda assim, a renovação não acontecendo agora, no meio do ano pode assinar pré-contrato com qualquer um. Complicado ou não é? Mas Marlon pra agora não vem e o São Paulo vai ter que encarar esse mata-mata de Paulista com o Wellington e com o Patrick Lanza. Gostou da ideia? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!